Este é o podcast que te dá a conhecer o outro lado de Famosos e Anónimos, onde há risos intermináveis e onde mostramos projetos fantásticos nas mais diversas áreas. tudo com melhor animação e com desafios fora da caixa. Este é o Não Há Dois Sem Três. O podcast não deixa ninguém de fora. Olá, bem-vindos ao especial do 5º aniversário do programa. Hoje o programa comemora 5 anos de existência e temos um episódio muito especial, com 2 regressos surpreendentes, testemunhos de ex-convidados e as músicas que mais marcaram o programa nestes 5 anos, que também vai ser, este episódio vai ser lançado à parte, mas também faz parte aqui das comemorações. Hoje temos como convidados 2 pessoas que fizeram parte da história do programa na segunda, sexta, sétima e oitava temporadas. O Manel, que volta, já não sei qual é, já não sei quantas vezes é que ele volta, e o Miguel, já não sei. Tenho o prazer de regressar pela primeira vez desde que deixou de ser apresentador. Olá, Manel e Miguel. Olá. Olá, Tudo bem convosco? Está tudo bem. tudo em Obrigado. forma. Também tudo bem. Como é que está de volta a esta casa, onde vocês começaram? Contem-nos tudo. Estou aqui muitas emoções, não sei, contem-nos tudo. Eu acho que o Manel deve ter mais saudades porque ele já saiu há mais tempo que eu. Mas eu já fiz programas ou seja, já regressei noutros programas especiais. Mas olha que ele veio, Já tenho experiência nisto também. ele já teve cá menos depois de tu saíres. Pois, Ok. Ele fez Pois, um programa eu na já nona vim temporada comigo. 2 vezes. Entrevistar o não Fontoura. foi? Tu entrevistaste o Fontoura comigo. Pois foi. Pois foi, Exatamente. eu fiz isso também, é verdade. Mas pronto, como é que estar de volta agora, passado 5 anos, o Miguel passado 4 anos de ter começado aqui, como é que estar de volta? É sempre bom, é sempre nostálgico também. Estava a pensar nisso há bocado, antes de entrar nesta chamada. Agora temos estas coisas também que facilitam muito, né? Dá para fazer tudo à distância. Mas estava a pensar nisso, porque esta foi a minha primeira experiência mais parecida com rádio, não é? Pelo menos mais a sério, sem ser aquelas brincadeiras que uma pessoa vai fazendo sozinha. Mas foi a primeira experiência que eu tive, pronto, que serviu um bocado de teste para eu perceber se gostava deste meio ou não. E foi uma experiência que correu bem e percebi que gosto e ainda hoje trabalho em rádio. Portanto, também é sempre bom recordar esses primeiros passos, não é? Que no meu caso ajudaram um pouco também a trilhar, não digo a trilhar o caminho, mas pelo menos a perceber que era para este lado que queria vir. E claro que é sempre bom recordar as origens, as raízes. E que bom estar hoje a trabalhar em rádio. Miguel, como é que é para ti estar de volta, finalmente? Bem, eu acho que faço das minhas as palavras do Manel, não é? E é curioso, porque estão aqui 2 pessoas que estiveram ligadas ao programa e eu tenho de agradecer principalmente ao Manel, porque foi graças a ele que eu depois continuei no programa. Portanto, Achei que passei o teu currículo aqui ao Luís. Exatamente, ele até fez uma entrevista muito complicada, que foi das mais complicadas que eu tive até hoje. Estou a brincar, mano, a Luís. Mas eu Então, mas estás a falar de mim ou do Manel? Agora estou confuso. de ti, Não, agora de ti. de ti. Foi o Manel que me convidou, inicialmente, porque, ou melhor, fez a sugestão para eu ir para o programa e depois tu fizeste-me aquela entrevista no técnico, é verdade. E é engraçado falar do técnico porque este episódio seria interessante era ser feito lá, porque foi lá que nós tivemos grandes momentos, não foi? E é pena, de facto, se por um lado estas tecnologias ajudam-nos a fazer programas à distância, acho que mais interessante ainda é fazer sempre rádio no local onde ela acontece, que é no estúdio, mas é sempre é interessante fazer rádio seja onde for e estar com vocês, como é óbvio, muito, muito interessante, porque
vocês partilham o gosto que eu tenho pela rádio e, tal como o Manel, também felizmente trabalho em rádio, também graças muito a este programa, porque me ajudou a desenvolver as capacidades que, pronto, alguns dizem que tenho, mas gosto. E eu não sei se tenho ou se não tenho, mas que gosto e faço isto com muito gosto ainda hoje, isso é a ponto assente. E foram 30 episódios que tu fizeste, 32 acho eu, porque houve 2 que não foram publicados. Um porque não estava em condições para ser publicado e o outro porque os convidados pediram para não publicar, não sei se lembras. Sabes que aqui há dias estava no autocarro e lembrar-me efetivamente do programa que não foi publicado. Então, mas porquê? O que é que eles disseram? Um deles estava bêbado. Quem é que era antes disso? Era uma banda anónima, um deles estava bêbado e basicamente... É assim, não estava bêbado, nós desconfiamos que estava bêbado. Eles disseram que não, mas a entrevista só tinha asneiras e achámos que aquilo no seu todo não ia prestigiar o programa e nós mandámos um mail super formal, parecíamos o diretor de uma empresa, a dizer-lhes que o programa não ia ser publicado. E pronto, basicamente foi isso. E os outros convidados, a entrevista correu bem, mas disseram que o projeto não ia avançar para a frente e pediram-nos para não publicar o programa. Não sei se lembras, eram os estudantes de turismo que nós entrevistámos. Sim, já me lembro. Depois agora ia perguntar-te quais tinham sido os convidados, que eu não me estava a lembrar, mas... Portanto, foram 32, mais ou menos. E sim, quase um ano que lá estiveste comigo. É verdade, e com convidados muito diferentes, desde cozinha, e até fizemos um programa no exterior, ainda me lembro, foi dos últimos. O Domingos Amaral, verdade. Exatamente. O Manel foi cerca de 2 meses, se não me engano. Não, mais. Sim, ele foi de outubro a janeiro. Foi mais curto, mas foram tipo 10 episódios ou 12, uma coisa assim. 10. Foi uma passagem mais curta. Mas é engraçado, temos aqui uma pessoa do início, uma pessoa do meio, mais ou menos, que é o Miguel, e uma pessoa do fim, ou do presente, que é a Vanessa, e depois eu, claro. Que sou que ele queria estar aqui. Tu és a alma do programa, não é, Luís? Exatamente. O criador exatamente, o criador, exatamente. Bem, o que é que tem a dizer destes 5 anos, no fundo? O que é que acham do programa ter chegado até aqui? Destes 5 anos? Olha, eu estive a ler no outro dia, já não sei onde é que foi, mas tinha visto no outro dia que tipo 20% dos podcasts, ou ao contrário, 80% dos podcasts não chegam tipo ao episódio 21 ou 23, uma coisa assim do género. E quando tu me fizeste o convite para participar neste programa, lembrei-me disso novamente. Porque eu pensei, já são 5 anos, não sei quantos episódios é que isso está. 112. Já tem 10 temporadas, não é? Pois, pelo menos tinha que ter mais do que 100. Não, estamos na 12. Estamos na 12, na 12ª. Na 12ª, ok. Fiquei por isso no 10. Não, porque, desculpa interromper, mas houve 2 temporadas muito curtinhas, com muito poucos episódios, por isso é que está com 112. Ok. Eu tinha visto isso, que pronto, são muito poucos. Se calhar já não são 20, se calhar são menos, já não sei. Mas eram muito poucos os programas que passavam do programa 21 ou 23. Depois pensar que este podcast já tem mais de 100 episódios, não é? Quer dizer, está num nicho ainda mais pequeno, parece que está... Bom, não faço ideia qual é que é a percentagem, mas quase podes dizer que estás ali no grupo dos 2 ou 3% dos podcasts que ultrapassa uma centena de episódios, não é? Isso é um marco incrível, é um marco enorme, não é? Exatamente. E houve uma pausa no programa, realmente, durante a pandemia e depois de atingir o episódio 100, mas depois voltou à distância e acho que fez sentido. Miguel, o que é que tens a dizer destes 5 anos? Acho que têm sido 5 anos muito, muito interessantes. Acho que é o que eu estava a dizer há pouco, os convidados conseguem ser muito diversos e de facto tu és a alma disto, porque consegues de facto mudar isto de uma forma completamente diferente muitas das vezes. Isso é interessante, é a capacidade também de te reinventares e mesmo podes estar às vezes momentos sem fazeres o programa e voltas sempre com essa alma de quereres fazer isso e de quereres também convidar outras pessoas para serem apresentadores. Isso acho que é muito interessante. Acho que é isso mesmo. Não há assim muito mais que eu possa dizer, porque eu gostei muito de estar quando tive o tempo que a minha passagem pelo programa foi muito, muito gratificante. Eu gostei muito, muito de fazer aquilo que fiz contigo, isso é verdade. Depois acabei por desligar um bocadinho mais do programa, não ouvir tantos, mas os que ouvi achei sempre que foram interessantes e acho que a tua capacidade de reinvenção é mesmo espetacular, porque é o gosto.
interesse pela rádio, e isso é que faz com que este programa já tenha atingido essa marca que há pouco estavas a dizer. Exato. Vocês E sentiram... essa questão dos convidados, Diz. deixa-me só complementar, também ajuda muito o programa a não morrer, não é? A não se tornar monótono, porque tens todo um conjunto de temas, todo um conjunto bastante abrangente de temas que está aqui incluído, não é? Tu depressa podes falar com alguém sobre literatura, sobre música, como podes, estavam há pouco a dizer, falar sobre cozinha, ou a ter algumas entrevistas mais íntimas que também já aconteceram neste podcast. Quer dizer, qualquer semana, portanto, podemos estar à espera de algo um pouco mais convencional, mas também podes ser completamente surpreendido quando vês o resumo do programa, não é? Para tentar perceber o que é que vai acontecer antes de ouvires. Quer dizer, corres ali o risco de ficar bastante curioso logo à partida, só de ver como é que eles se lembraram de falar com uma pessoa sobre isto, não é? Eu acho que essa questão também ajuda muito um programa a sobreviver e a tornar-se até mesmo a criar mais interação com um público mais diverso, não é? Estás ali a tentar chegar a mais nicho, isso também é muito bom. Sem dúvida. Quando falam de inovação, vocês os dois falam daquela temporada que eu fiz sozinho e convidei pessoas para fazer comigo, e agora esta das profissões, não sei se estão a par, estamos a entrevistar pessoas de várias profissões Sim. menos valorizadas, falam dessa inovação. E ia-vos perguntar se sentiram, vocês, o Miguel estava no segundo ano, se não me engano, o Manel no último ano, sentiram que fui uma espécie de mentor, padrinho, professor, o queiram chamar para vocês, ou não? Eu acho que... Melhor Diz. Se aprenderam algo, pelo menos? Claro que sim, eu acho que se aprende sempre, não é? Eu acho que é isso, aprende-se muito, e acho que tu, pela tua capacidade também de nos também conseguires fazer com que nós te ajudemos também a entrevistar as pessoas e sempre também com ideias para convidados diferentes. Eu lembro que na minha passagem pelo programa tinha sempre muitas ideias de entrevistar pessoas diferentes, e isso, lá está, como o Manuel há pouco estava a dizer, também ajudou a que o programa tivesse pessoas diferentes, de áreas muito, muito diferentes. E depois também os desafios que tu trazias ao programa, e isso acabou também por fazer com que o programa fosse algo diferente, e sempre ao objetivo pelo qual foi criado, que era sempre de trazer convidados diferentes e, sobretudo, dar esses convidados a conhecer através dos jogos. E isso conseguiste, e também a mim, como era praticamente um novato nestas coisas, tinha feito o meu projeto de rádio, mas era uma coisa também muito, muito amadora, e de facto o programa ajudou-me, e tu me ajudaste também a incluir neste meio da rádio, porque eu, quando vim para Lisboa, o meu projeto de rádio acabou por ficar em stand-by, porque era em Santarém, e ao estar aqui em Lisboa, acabei por também ligar à rádio. Infelizmente, e o Manuel também acho que concorda comigo, a nossa faculdade não tinha rádio, e acho que agora estão a tentar desenvolver essa parte, mas ainda está numa fase muito inicial. Como falamos milhentas vezes. Exatamente. E o facto da Rádio Zero e deste programa existir fez com que eu me ligasse ainda mais à rádio aqui em Lisboa, e isso tenho de agradecer não só a ti, Luís, como também ao Manel, porque há pouco estava a dizer, foi ele que me sugeriu para este mundo, e fez naturalmente com que a rádio quase que fosse uma companheira ao longo destes tempos, não só quando criei esse meu projeto, mas também na faculdade, e agora mais em termos a sério, digamos assim. E não levo isto um bocado a brincadeira. Mas tu mesmo já tinhas, apesar de estás a dizer que deixaste a rádio em Santarém um bocado em stand-by, tu já ias fazendo coisas, mesmo quando estavas na faculdade, não é? Sim. Pelo menos é daí que eu tenho essa, nunca deixaste aquilo pendurado, digamos assim. Sim, era mais esporádico, era mais assim ao fim de semana, e coisas muito mais soltas. Faz com que eu acabasse por me desprender no primeiro ano um bocadinho da rádio, e depois, lá está, como o Luís estava a dizer, no segundo ano, como vim para este programa, a rádio acabou por ter uma ocupação diferente na minha vida. Isso é verdade. Mas sim, tentei sempre ligar a esse meu projeto que estava Manel, aprendeste alguma coisa comigo ou não? Ou eu só digo porcaria? Estou a brincar. Não, aprendi. Eu acho que dizer mentor também é um pouco exagerado. Mas foste aqui muito porta para várias ideias, como o Miguel estava a dizer. Eu lembro-me que na altura critiquei algumas
algumas escolhas, como por exemplo o tamanho do programa, ou até mesmo a quantidade de jogos, porque na altura queria algo mais curto, mais compacto e mais focado na entrevista, pronto, que é um modelo completamente oposto àquilo que é o programa, não é? Mas pronto, o programa não era meu, não fui eu que o criei, portanto também não podia só chegar e mudar tudo. Mas lembro-me de irmos debatendo várias vezes essas questões, de ver como é que íamos fazendo, chegámos a fazer algumas alterações, chegámos a ponderar fazer até o programa em 2 partes, uma espécie de intervalo, sei lá, outras coisas, agora não me lembro, mas sempre houve aqui muito espaço para discutir, muito espaço para debater e tentar também inovar um pouco, não é? Mesmo mesmo em cima daquilo que já estava feito, acho que sempre houve essa liberdade para trazer algum input e para tentar, enfim, também ajustar um pouco o programa a mim, e de certeza que o Miguel aconteceu o mesmo. E nesse sentido, quer dizer, depois também aconteceu a outra face da moeda, que é eu dar a mão à palmatória, não é? E dizer, olha, realmente esta parte funcionava bem, ou realmente os jogos trazem, até o Miguel disse agora, deixam de conhecer outras facetas dos convidados, não é? Que é algo que tu não querias conseguir numa conversa de 15 minutos, por exemplo, ou de 20. Quer dizer, é um modelo diferente. E esta experiência serviu muito no meu caso, para abrir um pouco horizontes, não é? Neste caso com este modelo, mas até de forma mais genérica para eu perceber, tipo, ok, não tem que ser tudo feito de uma forma, não é preciso seguir um certo formato, dá para inovar um pouco, dá para mudar um pouco, dá para brincar, e acima de tudo dá para testar, não é? Este tipo de podcasts mais pessoais também servem para isso, para uma pessoa testar formatos, para testar formas de falar com as pessoas, ou formas, sei lá, de interagir com elas, como é o caso dos jogos. Por exemplo, dos jogos também tens várias opções, não é? E acho que nesse aspecto, sim, deu para crescer muito. Nesse aspecto deu para aprender e lá está, para abrir horizontes. Isso, eu acho que se calhar comecei desde cedo a tentar não fechar portas, um pouco à custa disto. E aliás, o próprio facto de eu ter entrado no podcast à partida também acabou por ser já uma espécie de predisposição para me tentar adaptar àquilo que estivesse a acontecer. Porque lá está, vim para um programa que não era meu, não é? Mas pronto, depois houve esse confronto de ideias, e isso depois é bastante enriquecedor, como é óbvio. Não era teu, mas quando entraste lá era dos dois e tinhas voto na matéria, como era Sim, óbvio. claro, Tínhamos era de encontrar um lá meio termo. está, Termo. exato. É aquela questão de não poder, quer dizer, vais construir em cima do que existe, mas não vais retirar tudo e fazer de novo, não é? Mas eu também Sim, aprendi agora... contigo, porque eu na altura era muito miúdo e acho que não ouvia muitos outros. E também aprendi com esse conflito, digamos assim, porque não sei se sabes, mas atualmente fazemos só um jogo e também a entrevista é muito difícil reduzir, porque às vezes os convidados falam imenso, outras vezes fica 40 minutos, mas mesmo cortando os jogos foi muito difícil. Mas eu acho que nós éramos muito miúdos quando... Falo por mim, eu era uma criança praticamente quando comecei a fazer o programa. Não, claro, e crescemos, como é óbvio. Entrei no programa e nem tinha 20 anos, não é? Tinhas 19, acho eu. Tipo, aí 19. Eu tinha 19. Quer dizer, é normal, pronto, é normal, lá está, porque é um programa, entre aspas, caseiro, é um programa amador, não é? São 2 pessoas que se juntam e que tentam organizar minimamente uma temporada inteira, não é? Portanto, é normal haver falhas, haver, sei lá, pontas soltas, não é? Mas, pronto, faz tudo parte depois do crescimento. E aposto, principalmente para ti, depois é gratificante chegares ao final, neste caso ao final de 5 anos, e olhar para trás, aproveitar até estes programas para ver como é que as coisas eram feitas e pensar nas ideias que eram discutidas, não é? Mesmo que não tivessem ido para a frente, e comparar agora com aquilo que estás a fazer, tu e a Vanessa, com aquilo que estão a fazer e com aquilo que, quer dizer, quais é que são as ideias que logo à partida vão ficar de parte e quais é que já não se importam de discutir, já dão uma hipótese para colocar sequer em cima da mesa, não é? Exatamente. Vanessa, força.
Manuel e Miguel, qual foi para vocês a melhor temporada do programa e a melhor dupla? Esta é difícil. Foi a segunda temporada, de longe, sem a menor dúvida. E a melhor dupla? A melhor dupla foi a única que me teve a mim, claro. Oh, Miguel, Exato. mas estás a falar, isso é genuíno ou estás a brincar? Não, estou a brincar. Não, se calhar não me incluía na melhor dupla para essa questão dos conflitos que às vezes íamos tendo. Conflitos, mas atenção, nós nunca andámos à porrada. Sim, os conflitos os debates de ideias. Exatamente, É aquela sempre foi uma coisa discussão, civilizada. mas é discussão no bom sentido. Então vá, melhor temporada e melhor dupla. Da temporada não sei, só porque eu também não as ouvi todas, vou ser sincero. Eu não ouvi todas, vá, uma ponta à outra. Portanto, agora também não sei. Eu gostava muito de te ouvir na altura com o Miguel, pronto, eu estava a acompanhar mais de perto também para conhecer o Miguel, também para tentar dar esse feedback. E dá o braço a torcer, era a melhor dupla, não era? O quê? Dá o braço a torcer, era a melhor dupla. Exato. Ok, mas a melhor temporada ele não Me sabe. dizias Miguel, que sim. Miguel, melhor temporada e melhor dupla. A melhor dupla, eu não consigo responder a isso, porque acho que cada uma tinha a sua especialidade, não era? Acho que cada uma tinha a sua forma de fazer isto, não é? Mas acho que em termos de temporadas, eu também não consigo dizer, porque acho que não houve assim nenhuma que me marcasse, mas há episódios para mim que são marcantes. Eu não colocaria a questão das temporadas. Isso é interessante. Quais é que foram para ti os mais marcantes das pessoas que entrevistaste? Eu acho que, sei lá, o Diogo Beja, porque para mim era uma pessoa, ainda é, uma referência da rádio, e acho que gostei imenso de entrevistá-lo. O próprio Domingos Amaral, quando nós o entrevistámos, até porque foi um dos primeiros programas, já não me recordo se foi o primeiro programa fora do estúdio, acho que foi o primeiro, foi. Sim, foi um especial no exterior, exatamente. Exatamente, e eu gostei imenso de conhecer também, porque gosto muito dos livros dele e porque é um benfiquista, pronto, logo por aí tem o meu carinho especial. Vocês os três são. Sim. Então pronto, exatamente. Mas houve outros programas, sobretudo porque Luís Mateus? Exatamente, o Luís Mateus, também da área do desporto. Eu adorei esse. Muito interessante, sim. O Luís, a meio do programa, já estava a adormecer com as táticas, o 4-3-3, o 4-4-2. O Luís, eu olhava para o lado, já está. Com todo o respeito pelo Luís, mas eu achei mesmo que ia passar pelas brasas. Sério. Eu juro. Sobretudo porque o programa foi muito longo. Eu já não me recordo, não sei se não foram quase 2 horas de programa. Aquilo foi muito, muito tempo, é verdade. Foi, ele não se calava. E mais convidados, dos 30 que tu publicados, digamos assim, que tenham marcado. Que é uma pergunta que nós tínhamos mais à frente, mas respondes agora. Sim, também gostei muito do episódio da Assunção Cristas, até porque foi uma altura interessante politicamente, não era? E porque nunca tinha entrevistado alguém da política, e por isso acho que foi muito interessante entrevistar a Assunção Cristas. Eu estava a ver se me lembrava assim de mais algum que eu tivesse gostado particularmente. Também entrevistámos um cozinheiro, não foi, Luís? O Rui Mota, sim. Exatamente, já não me lembrava do nome dele. Quer dizer, aí são áreas completamente diferentes e tu próprio também tens de adaptar às perguntas e a conheceres outras áreas. E acho que também isso acabou por me despertar para a área do jornalismo, que é seres um bocado especialista em generalidades, que é tentares-te adaptar a outra pessoa, conhecer a outra pessoa. E acho que isso no programa foi muito interessante e foi de facto uma mais-valia para mim. Talvez se não lembrava assim mais algum programa. Mas eu tenho que louvar, Miguel tenho que louvar isto no Miguel. O Miguel é uma pessoa de mentalidade completamente aberta e tenho que louvar isto, porque foi um programa que nós entrevistámos uma drag queen e o Miguel estava ali completamente à vontade. Pronto, que eu acho que devemos ser assim, não tem preconceito, e tu disseste que tinhas adorado o programa e que tinhas rido imenso. Sim, é verdade. Mas nem toda a gente tinha feito essa entrevista, tens noção disso? Exatamente, e são coisas completamente, por exemplo, do meu meio, que eu vinha de Santarém, quer dizer, não estava habituado a este tipo de abertura, quer dizer, eu próprio fui apanhado de surpresa e também foi quase um desafio para mim próprio, porque não tinha entrevistado alguém que não estava habituado com este tipo de questões e este tipo de realidades, e isso foi muito interessante também para abrir a minha mentalidade. Também a própria faculdade onde eu e o Manel estivemos também tinha esse tipo de vontades e portanto também nos ajudou, exatamente, ajudou-nos a entrevistar quem quer fosse. Isso é a beleza da rádio. Deixa-me aqui realçar com o Miguel que entrevistámos o Pai Natal
É verdade, Exatamente. não me esqueço. Hum. Entrevistámos o Miguel e a Raquel. Entrevistámos a minha educadora de infância. Mais. Exatamente. Epá, eu acho que foram assim, pelo menos do que me estou a lembrar. Entrevistámos os presidentes das juventudes na altura, a Margarida Valcé Lopes e o Ivan Gonçalves. Exatamente, que hoje é uma das grandes figuras do E acho PSD. que foi assim. E depois foi a Tatiana Santos 2 vezes, que Exatamente. também deu testemunho agora dos 5 anos, também deu o parecer dela. E terá sido por aí, não é, Miguel? Sim, sim. Vamos avançar. Muito bem. Pronto, exatamente. Vanessa, vamos ao primeiro jogo para os nossos convidados. Vamos a isso? Vamos. O primeiro jogo é o Antes Criam, que já é um clássico do programa, e já que isto é um especial, achámos por bem voltar a fazer este jogo. Portanto, Miguel e Manel, antes queriam ser bilionários ou imortais? Este é difícil. Culinários. Eu digo logo, não hesito. Imortal não? Cansavas-te da Não, vida? não, porque depois vês toda a gente a morrer e ficas cá sozinho e torna-se um bocado pointless. Exato. E bilionário é exatamente o contrário. É tipo, faz o que dá na gana, quando acabar, acabou. Pronto. Vida de luxo. Muito bem. Exatamente. Miguel. Eu sublinho inteiramente o que o Manel disse. É exatamente isso. Até porque nós depois começámos a fazer peso a esta terra, não é? E temos de desaparecer. Mas imagina, imortal já ninguém nos podias- adorava. Imortal podias conhecer, quer dizer, bilionário também, mas podias conhecer os países todos do mundo. Pois, mas eu acho que Mas o bilionário também, não é? bilionário comprava logo um jato privado e dava para viajar. Mas imortal também tem aquela questão de, tipo, tu ias envelhecer naturalmente e eventualmente ias ser só um velho todo, com o corpo todo marado e nem te conseguias levantar. E se fosse Só que não imortal, que a tua morrias. aparência de hoje? E se calhar já mudava a história. Não, tens a outra questão que falei há pouco. Ok, Não, próximo, Vanessa. Eu acho que, Desculpa. eu acho que Imortal também tinha curiosidade de perceber como é que é o mundo daqui a não sei quantos anos, não é? Porque Verdade. É as verdade. perspectivas são todas negativas e isto vai acabar e com as vagas de calor e tudo mais, e era interessante perceber se há de facto fim para este mundo ou não, porque se Mas fosse estavas o fim, cá para ver era a o nosso desgraça. fim. Mas ele não morria, ele ficava a flutuar no espaço como planetas Pois. flutuantes. Ficava ali a flutuar no espaço. É preciso eternamente. dizer, isto é aqui, imortal até ao fim do mundo, é? Exatamente. Ou imortal para lá do mundo. Vanessa, Verdade. vamos à próxima. Antes queriam explorar o espaço ou o oceano? O fundo do mar. O espaço. Para mim, no meu caso, o meu espaço. Eu acho que o espaço é interessante. Eu tenho sempre esta curiosidade de perceber o que é que há para lá, se isto é mesmo infinito, como eles dizem, que é infinito. Visitar um planeta com vida. Galáxias. Sim, gostava. sim. E perceber se noutro planeta há pessoas como nós, não é? Eu acredito que sim. Importante. Ou pelo menos deve haver Também vida acho de que algum sim. tipo de Nesta- planeta. É demasiado grande o Nestas milhares universo. de galáxias, acredito que haja alguém, pelo menos parecido connosco. Manel, E tu, Manel? Pois eu acho que também só tinha piada se desse-me encontrar vida alienígena, não é? Se não preferia explorar os mares, porque tu já vês tanta coisa incrível em documentários e etc. Por acaso, eu, pelo menos, eu gosto sempre de ver aquelas imagens do fundo do mar com bichos que tu nunca imaginaste, com algas e corais e não sei o que, todas as cores. Quer dizer, que também parece lindo, não é? Mas se eu tivesse a garantia de que há vida alienígena mais ou menos bem desenvolvida, também preferia ir para lá. muito bem. E o último, Vanessa? Antes queriam viver na Antártida ou no deserto do Saara? Esta é difícil. Ui, Eu escolhi o aqueles frio. desertos com oásis, não é? Eu escolhi o frio. O frio é mais suportável. És Não capaz sei. de ter... Isso é complicado. Se calhar. Até porque Preferiam eu acho que 47 preferia o graus, deserto. 47 graus ou 0 graus? Eu acho que preferia o deserto, porque 0 graus não, 0 graus é o que às vezes tens Negativos. aqui em Portugal. Pois, negativos. Negativos neste caso não. Mas, Não, negativos às na vezes- Antártida. Pois na Antártida, não sei quantos é que são, aí uns 20 negativos, se calhar, Cá talvez. 20 e poucos, Não bate o sol. mas não sei. Se calhar eu ia para o deserto, o Miguel estava a explicar porquê. porque qualquer dia, isto é sempre a pensar no futuro, mas qualquer dia nós não vamos ter Antártida, não é? Portanto, se nós investíssemos numa casa, infelizmente, não é?
Ei, Miguel, Miguel, estás a mudar o desafio, não era essa a pergunta. Estou assim, estou. Não, é uma boa. Não, mas é um bom raciocínio. Não, mas era a Acho que Antártida faz atual sentido. e o deserto atual. É que ele está a dar a volta à questão. Não, ele está a dizer, é ver enquanto dura. Tinha que ser Exato. agora mesmo. Enquanto que no deserto, à partida, dará para muitos anos, não é? Não sei. Pois. Isto não se sabe. Então ias para a Antártida? Eu? Sim. Não, eu acho que ia para o deserto. Ok. Muito bem. Eu acho que era mesmo no deserto. Foi o nosso Antes Querias, o regresso, muito breve e um jogo que deixa saudades. Já responderam um bocadinho, mas desde a vossa saída continuo a acompanhar o programa. O Miguel disse que tinha ouvido alguns episódios. Tu, Manel, voltaste a ouvir desde que vieste cá entrevistar comigo ou nunca mais ouviste? Eu honestamente já não ouço há muito tempo. Muito Não bem, sei quando é também. que foi o último que ouvi, mas já foi há algum tempo. Ok, tem a vossa vida, é normal. Também já ouviram já ouviram o suficiente e já fizeram o suficiente por isto. Vanessa, Miguel e Manel, qual é a vossa opinião sobre a temporada especial que o Luís fez sozinho e sobre esta nova temporada das profissões? Eu confesso que ainda não ouvi assim muito para ter uma opinião formada, mas eu agora fico com curiosidade, por acaso eu sabia que estavam a fazer sobre as profissões e ainda não consegui ouvir, mas agora fico com curiosidade para perceber. mas só saiu um episódio, mas era sobre o conceito. O que é que achas do conceito? O conceito acho interessante, e é um bocado naquela dinâmica de que estamos a dizer, de trazer pessoas diferentes. Já agora qual é que foi a profissão que trouxeram, por acaso? Motorista de autocarros. Ok, interessante. E já agora qual é que é a próxima? Assim já... Não sei, pode estamos a dizer ainda. enviar convites e a rejeições e o habitual, mas é tudo, no fundo, profissões sejam um pouco valorizadas, pouco respeitadas. Aquela temporada que eu fiz sozinho, tu disseste que até era engraçado ter vários apresentadores convidados na altura, E pelo que sim. eu me lembro. Sim. Isso é O verdade. Manel, como participou, deve ter achado uma ideia engraçada ter voltado na altura, não? Não, foi porque era isso que estávamos a dizer há pouco, como tu tens sempre várias dinâmicas com as pessoas, tens sempre formas de pensar diferentes, que depois também se vão ali confrontar, de certa forma. Depois é giro ver as diferenças, até mesmo programa para programa, não é? Mas é giro depois ver mesmo a forma como as entrevistas são preparadas, como é que são escolhidas, qual é que é o resultado final, claro. Quer dizer, quem ouvir de uma ponta à outra, não sei qual é que foi pelo menos a ideia com que tu ficaste, Luís, mas é giro depois ver toda essa diversidade junta na mesma temporada, não é? E como é que o mesmo programa, que tem sempre o mesmo conceito, como é que consegue ser ao mesmo tempo tão diferente, não é? Num tão curto espaço de tempo. Eu acho que como foi uma temporada de 20 episódios, deu para fazer muita coisa e voltar a fazer coisas que eu queria fazer há muito tempo. E foi giro ter também ex-convidados como apresentadores, foi assim uma grande mistura, mas pronto, acho. E esta das profissões, acho que já falaram um bocadinho. Estão prontos para mais um desafio? Hoje temos... Claro. Vamos lá ver o que é que vem daí. Conhecem muito bem, é um desafio que fez parte da primeira à 7ª temporada do programa. Vamos fazer só 5 perguntas, também porque é os 5 anos e também porque não podemos alongar-nos muito pelas questões que já sabemos. É a nossa cultura geral. Muito bem, eu vou compartilhar aqui o meu computador para vocês verem as perguntas, que isto agora é à distância e muito moderno. Ora bem, portanto, compartilhar tela, exatamente. Estão a ver? Só estou a ver preto. Agora Exatamente. sim. E depois tinha aquela música, não é? No fundo. Tinha a música, exatamente. Exatamente. Portanto, Miguel e Exato. Manel, qual será o céu que nunca tem estrelas? Será o céu de Se é um para planetário? fazermos em conjunto? Exatamente, sou uma equipa. O céu de um planetário, o céu da boca, o céu dos pardais ou o céu estrelado? Que nunca tem estrelas. Pois, o céu estrelado não pode, não é? O céu da boca não tem estrelas. Então será esse? Pois, acho que sim. Acho que sim. Posso não é? bloquear? Podes. Por mim, sim. Me agir aquela do céu dos pardais. O que é o céu dos pardais? Exato. É o eu fiquei com céu? curiosidade. Portanto, pois deve ser o céu normal. Águas passadas não movem moinhos, lavam a estrada, molham tudo, abrem caminhos. Não movem muito, não é? Acho. Posso? É, Não. acho que sim. Vá. Deve eu ser, é o acho que que faz estavas bem. sentido, não é? Pois, exatamente. Sorte é que isto aparece aqui no início. Eu estou a dar uma de Palmeirinho hoje. Exatamente. Terceira pergunta. O que se coloca num envelope para o enviar pelos correios? Muito complicado. Será um selo, uma foto, ou fita cola ou um cromo?
Acho que isto pode ser complicado para muita gente, porque já ninguém usa cartas, não é? Olha, pois, exatamente. Se perguntares a um miúdo hoje em dia, 16 anos, está no TikTok, se calhar ele não sabe. Mas acho que nós não somos das cartas. Não. Então, e qual é a resposta? Ainda somos um bocado no tempo das cartas, né? Mas já não assim tanto. Eu ainda recebo do meu banco, estou farto de depois não mandar. Eu não fui comprar, e comprar envelopes e não sei o que, não era para mim, acho que nunca mandei uma carta. Olha, mas tem que dizer a resposta, senão eu não posso bloquear. É um selo. Pronto. Ora, vamos para a quarta. Estão a ouvir o barulho também? Ou não ouvem o barulho? Sim. A quantas unidades corresponde uma dúzia? Muito bem, está super complicado. 14, 12, 20 ou 6. Complicado. E ainda por cima eu venho de humanidades. Sem qualquer... Respeito. Esta já era a sexta, não era? Muito, para terminar, que isto está cada vez pior, qual é a nacionalidade de Cristiano Ronaldo? Portuguesa, italiana, espanhola, mexicana? É madeirense, ele já é uma nação. É madeirense, exatamente. Olha, se os nacionalistas te ouvem. Estou cancelado. Olha, agora uma difícil, para terminarmos. Que famosa cantora foi protagonista no filme Evita? Lady Gaga, Leanne Rimes, Tina Turner, Madonna. Agora é que... Agora... Não sei qual é, que filme é esse? É que nem eu. Que agora também não quero ir ver, senão tenho muito complicado. O que é que vocês acham? O filme Evita. Bom, a Madonna não há de ter sido. Pois, exato. A Lady Gaga também. É mais cantora. Lady Gaga também acho que não. Quer dizer, não é. Leanne Rimes. Não sei quem é que é a Leanne Rimes. Pois, se calhar vou para a Leanne Rimes. O que é que tu achas? Mas sim, por exclusão de partes, acho. Por exclusão de partes. Ok. Não era. Deixa eu ver aqui já. Não diz qual é. Pois, procura lá. Não dizia não. Evita-me ouvir. Madonna. Era a Madonna. Foda-se. Muito bem. Eu logo a dizer que início não era ela. Já não foi mal. Foi a nossa cultura geral. Vamos agora terminar a primeira parte deste especial com uma música escolhida por um dos nossos convidados. Pode começar o Manel, porque a antiguidade é posto, não é? E foi o primeiro daqui a apresentar comigo. Manel, por favor, uma música. Uma música. Sei lá. Essa agora está lá. Primeira que vier à cabeça. Playlist no instante. O que é que eu tenho? Não conheço esta. Por isso não vou dizer o Manel já está destreinado, já nem se lembrava disto. Pois não. Ele já nem se lembrava que se escolheu uma música. Não, estou a brincar. Não, sabia que se escolhia uma música, mas... Estou a brincar, pá. É daquelas coisas que tu pensas com distância, estás a ver? Tipo, exatamente. Tenho que fazer isto, ok. Então depois eu penso numa qualquer. Sabem, já agora que para encher chouriços, nós tivemos uma ideia maluca, que era nós os 4 entrevistar uma pessoa, para ser 5 pessoas. Não há dois... Não há 2 pessoa. Mas ia ser 4 pessoas a entrevistar uma ou outra, se vocês alinhassem, mas era uma ideia gira. Eu devia achar que aquilo era um interrogatório da polícia. A ideia era gira, mas foi por isso que caiu por terra. Por ser tão... Das duas, uma, ou corria muito bem ou muito mal. Verdade. Então, Manel. Olha, vou escolher uma do King Cruel, que agora voltei a ouvir. Por acaso ouvia quando estava na faculdade, e entretanto deixei de ouvir, e agora recuperei, porque me apareceu numa playlist qualquer e recuperei e isto é muito bom, eu não sei porque é que deixei de ouvir. Queres anunciar a tua música? Dizes tu, vamos ouvir a música e já estamos de volta. Sim, vamos ouvir Easy Easy, do King Cruel. Até já. Até já. Well, same old Bobby, same old beat. Well, yeah, they got nothing on me. The same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. Yeah. And easy come and easy go. Yeah, I'm sure I told you so. They just want you for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, your dead job has been eating away your life. You feel a little inside, but trouble and strife. And now you spend your evenings so
in for another life. And yeah, I think you got in your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. Well, easy. I'm on the telephone. Man, just leave us alone. Oh no, I should've kept my receipt. Cause this time we drop boy, yeah, it's been off for a week. And now Tesco stealing my money. When positivity seems hard to reach, I'll keep my head out of my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. E estamos de volta ao Nó das Tintas desta semana, um especialíssimo 5º aniversário. Estamos aqui com o Manel e o Miguel, num episódio muito especial, e com a Vanessa, claro. Olá de novo, Vanessa. Olá, olá a vocês dois de novo. Luís, olá, Olá. Miguel, olá, Manel. Olá, há quanto tempo? É verdade. Ficamos com a música do Manel. Vamos começar esta segunda parte com o nosso jogo que fazemos desde a temporada passada, que é a Vanessa que vai fazer. É o pequeno quiz sobre. Vamos fazer algumas perguntas por vocês. A resposta é muito rápida. Era como era o ação-reação, mas desta vez são outras perguntas. Podemos fazer a pergunta e responder os dois, está bem, Vanessa? Ok, vamos a isto então. Sim. Portanto, por exemplo, a primeira pergunta é o vosso signo. Vocês respondem, resposta rápida, e depois vamos a outras perguntas, trivialidades. Vamos a isso, Vanessa. Miguel e Manel, signo. Aquário. Sagitário. Muito bem. Música favorita. Ui, Ui. Se não houver, podem dizer, não tenho. Não tenho. não tenho. Oh, muito bem. Mas eu queria dizer, mas eu não estou a lembrar agora. Mas diz. Tem tantas. Depois tinha que fazer um top 5. Continua, Não sei Vanessa, se continua. dá. Série favorita. Não Série percebi, favorita. desculpa. Série favorita. Série favorita do Eisenberg, como é que se chama? Aí, agora, Ganda Branca. Então vai, eu digo a minha, entretanto, House of Cards. Olha, Parece sobre muito aquela uma mulher presidente dos Mas não Estados gostei do Unidos. final. Exato, Mas o final. Do final, pronto, por motivos alheios à Depois deixou de história. ser com Kevin Spacey e pronto. Aí eu no outro dia estive a ver o Pá, primeiro foi pena, episódio. porque a série está muito boa, mas depois não tem um closure, não é? Exatamente. Não. E a tua, Manel? Mas, epá, é do Eisenberg. Fuck, não, Mas é não sobre o quê? consigo lembrar agora, pá. É sobre o quê? É aquele velhote que faz drogas com... Breaking Bad? Breaking Exatamente, Bad. Breaking Bad. Isso. Ah, muito bem. Eu não passei do primeiro episódio. Melhor resumo de sempre. Aquele velhote que faz drogas com miúdo. Exato. Se não passaste do primeiro, opá, É, dizem Pá, que é a não, melhor mas eu série tenho que dar- olha que vale a pena. Pá, Eu tenho que dar uma vale segunda muito a pena. oportunidade, porque o primeiro, Dá. pá, não gostei. Parece que a ideia do primeiro episódio que eu tenho é ele está lá na piscina, a queimar umas notas num bidon e depois é só isso. Epá, Parece mas tu que tens não que, foi perceber, muito tens que perceber depois porque é que ele está a fazer Pois. isso. estás a ver? Tenho que dar uma segunda oportunidade. Tens de dar. Próxima, Vanessa. Aquela coisa que vos irrita mesmo. Espera, nas falta o pessoas. filme favorito. Ah, também pois não é, tem. peço desculpa. Filme Filme favorito de alguns? favorito. Filme favorito? Sim. Epá, eu também posso dizer, não sei se é filme favorito, mas é um que eu gosto muito, que é o Air Force One, também porque gostava, era a minha segunda profissão, era ser militar, portanto, e da Força Aérea, portanto. Ainda vais a tempo. Ou então o Top Gun, que agora é até recentemente. Manel. Manel, rapidamente. Epá, não sei. Olha, só me estou a lembrar de Inception, por isso vou dizer Inception. As pessoas vão dizer que é pretencioso, mas Muito é o bem. primeiro que eu me lembro. Vanessa. Muito bem. Agora, sim, aquela coisa que vos irrita mesmo nas pessoas. Como escolher uma, né? Aquela coisa que irrita. É a falta de humildade. E a ti, Miguel? Eu acho que às vezes
não quererem criar consensos ou quererem criar muitas divisões. Talvez seja isso. Mas tu és uma pessoa muito pacífica, tu raramente Eu sou pessoa crias conflitos com alguém. Não, mas é aquela pessoa, é aquela coisa que me irrita mais nas outras pessoas. É às vezes não querem ir até ao outro, criarem divisões. Pronto, é um bocado por aí. Muito És bem. pacífico até alguém ir contra ti, não é? Exato. Exato. Como aconteceu no outro dia, uma trotinete foi contra mim. E os meus amigos Passaste com o segundo. Não sei, Isso é uma praga agora. Isso é uma praga. Vanessa. Verdade. O vosso lema de vida? Insistir, persistir e nunca desistir. O meu lema de vida é sobreviver, porque isto está a caminhar para um abismo. Olha, É agora, tudo e mal agora, à nossa volta. e agora Estás que a muito guerra. pessimista, pá. Estás mesmo à espera que o mundo Olha. acabe. O mundo vai acabar, tu vais dizer, eu avisei, vocês não queriam ouvir. É notícias de inflação, é os jovens, pronto, isto não anda a correr bem. É a guerra. Neste Exatamente. ambiente, é guerra, sim. Vanessa, Mas pronto. O melhor conselho que já receberam? Eu acho que faz o que gostas e nunca E, terás de portanto, trabalhar. portanto, Manelo, Não sei. Não é bem um conselho, mas é tipo. Acho que de vez em quando as pessoas têm que dar um passo atrás, alinhar ali as prioridades e pronto, e endireitarem o caminho para ter a certeza que estou na direção certa. Não é bem um conselho, pá, mas acho que é das coisas mais importantes que devemos fazer de tempos a tempos. Sobremesa favorita? Vanessa, tens de falar para o Sobremesa. computador, não tens de falar mais para o. Ok, peço desculpa. Sobremesa favorita? Sobremesa. Leite de creme. Pudim, Eu ok. acho que é o doce da Leite de casa. creme, peço Sou desculpa. muito básico. Leite de creme e doce da casa, ok. Muito bem. Prato favorito? Ui, Aí o Miguel gosta de comer, que eu Epá, lembro. depende muito do dia. é Olha, verdade. ainda ontem comi um bacalhau à minhota, estava do caraças. Então fica esse, Miguel. Mas depende muito do dia. Eu tenho tantos. Mas eu acho que vou dizer os secretos de porco preto. Isso parece Sim. uma coisa ribatejana. É verdade. Isso é muito bom. É muito bom. É muito suculento, é muito bom. E para terminar, Eu não é? também de morcela. A morcela é muito para- bom. Olha, morcela é o meu enchido favorito. E para terminar, a vossa viagem de sonho? A viagem de sonho. Gostava muito de fazer uma espécie de road trip ali na América do Sul, andar a correr aquilo tudo. Por acaso já tive um amigo que me disse uma vez que fez isso, mas estava sozinho, aí ia de moto, fez isso durante um ano. Ficava tipo dois meses aqui ou ali, arranjava trabalhos temporários. Eu não precisava de ficar um ano, não precisava tanto, mas estava a ter ali tipo um mesinho para andar a correr o máximo possível da América do Sul. Interessante. Eu acho que a minha viagem de sonho seria a Coreia do Norte. E a cura. Para lá Não? é fácil entrar, mas sair é que acho que não é muito fácil. Mesmo assim, não sei se é muito fácil de entrar. Mas tu queres Pelo ficar menos em preso? termos pacíficos. Não, mas eu acho que pela curiosidade, como é que se vive num país tão fechado, no país mais fechado do mundo, tenho essa curiosidade, por acaso. Ah, pois tu gostas muito de Mas história. é assim, exato, mas tinha de entrar lá com a certeza que saía. E, portanto, acho que é mesmo só um sonho. É daqueles sonhos que não se vai realizar. Não, mas eu tive uma entrevista há pouco tempo num programa de televisão de portugueses que foram lá como turistas e conseguiram. Sim. Mas acho que é sempre arriscado. Mas sim, Foi- eu escolhi a Coreia do Norte. Muito Muitas bem, perguntas foi o nosso que jogo. começaste a fazer. Foi o nosso jogo pequeno quiz. Tínhamos aqui uma pergunta, mas sabemos a resposta, já falámos um bocadinho sobre isso. Há 5 anos, como é que era a vossa vida? Portanto, o Miguel estaria no 2º ano da faculdade e o Manel no último, certo? Pois. Pronto. Outra pergunta. Como é que está a vossa vida profissional? Quero muito saber. O que é que estão a fazer neste momento? Contem-nos, partilhem com os ouvintes. O Manel começa porque... O que quiserem a vida contar, como é mais óbvio. importante, Isto é a vossa vida privada, digamos assim. Olha, a minha vida profissional vai bastante bem, vai tão bem que daqui a nada tenho que sair para trabalhar, na verdade. Vamos despejar isto. Não, mas agora. vai bem, olha, estou na Rádio Observador, já estou lá pá, há 1 ano e meio. Era um meio que já me interessava quase desde que apareceu. Já ia ouvindo podcasts e ouvindo os noticiários e fiquei logo com aquela vontade de
trabalhar lá também. Pronto, e consegui, o processo ainda demorou um bocadinho, na verdade. Ainda tive 2 anos a tentar convencê-los a deixarem-me entrar, porque eles têm aquele programa de estágios para começar, só que são estágios que têm apenas ajuda de custos. Isso, no meu caso, não funcionava, porque não dava para pagar a renda. Então ainda estive ali a levar com alguns nãos, antes deles me aceitarem. E depois, quando entrei, já tinha um ordenado minimamente aceitável. E agora, pronto, passado 1 ano e meio, estou bastante bem. A equipa é fantástica. Acho que o jornalismo acho que é exemplar. Pelo menos não tenho grande experiência fora do Observador, não é? Tenho alguma, mas não se compara, não é? E não tenho bem um método de comparação. Mas daquilo que eu estou a ver, acho que se faz mesmo muito bom jornalismo naquela casa, tanto na rádio como no jornal. É algo que me está também a deixar crescer bastante, porque eu nem sequer tinha jornalismo em mente quando entrei no curso. Portanto, agora estar a fazer isto e estar a gostar até foi um bocado uma surpresa, apesar de tudo. E pronto, e é continuar. E também é bom, pronto, da mesma forma que estávamos a dizer há pouco que no podcast conseguias ter vários convidados diferentes, aqui na rádio eu acabo por fazer um pouco isso, ou no Observador acabo por fazer um pouco isso, porque tão depressa estou a falar com a Associação Zero sobre o acordo do gás russo, ou seja, do gás natural, como estou a falar agora, por exemplo, falei com um casal que saiu do Sri Lanka por causa das tensões políticas internas e tudo mais. Muito interessante. Depois tens sempre a questão e o Miguel de certeza que sentiste também, de nunca teres um dia igual ao anterior, não é? Isso também acaba por ser muito estimulante. Muito bem, muito bem. E passa pela Rádio Observador neste momento. Muito Exato. bem. Está a trabalhar com política. Muito bem. Não é com política. Aquilo é quase atualidade, digamos assim. Em rádio vais trabalhando com o que mexe, vais trabalhando com o que está a fazer barulho naquela altura. Pronto, claro que estes temas podes ir desenvolvendo ao longo de alguns dias, mas por norma falas de tudo um pouco. Claro, mas sim, mas a política está muito presente na rádio, fala muito da política. E agora... Falas muito política, claro, como qualquer outro jornalista, mas também podes falar de cultura, também podes falar de lifestyle, ou de saúde, etc. E tu, Miguel, conta-nos tudo. Como é que tem sido a tua vida profissional desde que saíste do programa? O início da vida profissional, digamos assim. Se eu há pouco concordei com o Manuel e sublinhava muitas das coisas que ele dizia... Com o Manuel. Não posso concordar agora, porque trabalho na rádio rival quase, não é? E, portanto, nós fazemos melhor jornalismo. Estou brincando. Depois fica à mercê dos ouvintes. Exatamente. Mas agora, contexto, estou agora a acabar o estágio profissional na Rádio TSF, depois de ter terminado o curso, a licenciatura, e entrei logo para o mestrado em Gestão do Desporto. E na altura foi-me feito o convite para poder ir para estagiar na TSF, mas na altura recusei porque o meu foco estava no mestrado. E queria mesmo, era só o mestrado, e achava que se tivesse dividido as atenções por 2 coisas, acabaria por ter prescindido de uma delas. E foi o que acabou por acontecer, porque depois em fevereiro voltaram a insistir para fazer, na altura, as madrugadas da rádio, e aí aceitei porque pensei, bem, isto pode ser uma oportunidade de fazer rádio, porque já não fazia rádio há algum tempo, depois de ter saído precisamente do 90203, e então era a oportunidade que eu tinha para poder voltar à rádio, porque as minhas atenções já estavam um bocado viradas mais para a parte do desporto, ainda que eu quisesse conciliar as 2 coisas, que era o jornalismo e o desporto e ser jornalista esportivo. Esse sonho ainda não acabou, mas nunca se sabe, mas na altura, em fevereiro, como eu estava a dizer, era a minha ideia de voltar para a rádio, e acabou por acontecer, e acabei por aceitar esse desafio de fazer as madrugadas. Nunca mais me esqueço de ter é um bocado o que o Manuel agora vai fazer também, e não é nada fácil, porque na altura era entrar à meia-noite e sair às 6 da manhã,
depois eu tinha aulas logo às 3 da tarde, aquilo só tinha tempo de dormir um bocadinho, almoçar muito rapidamente e ir logo apanhar o comboio, na altura para o ERAS. Pronto, essa parte do mestrado já está um bocadinho mais liberta, ainda que eu tive de adiar a parte da tese ou do estágio, e fiz só a parte letiva, para me poder concentrar um bocadinho mais na rádio, porque é aquilo que eu gosto de fazer, efetivamente. Bem que há outras coisas, há muitas coisas interessantes nesta área, como ela estava a dizer. Os dias não são todos iguais. Os dias são todos muito diferentes, e acho que há uma coisa que eu tenho de agradecer, que é a possibilidade de eu errar. E ainda ontem, por exemplo, cometi um erro. Quer dizer, troquei o IC1 por o IC2, por exemplo. Este tipo de questões que ainda me acontecem, e acho que me vão acontecer até sempre, mas dão a possibilidade de nós falharmos para depois podermos aprender. E eu acho que isso tem sido ótimo. Tanto que eu acabei por deixar as madrugadas aí há 4 meses. Deixei as madrugadas, agora estou à tarde. Ainda estou no estágio, mas não se sabe ainda se vou acabar por ficar. Depende também um bocado deles ainda, e também de mim. Depende um bocado dos dois ainda. Mas ainda estou a ver como é que... Mas gosto imenso disto. Naturalmente que há coisas que não são assim tão boas, e que é uma área muito complicada, os salários... porque muitas vezes nós saímos para lá, e o Manuel sabe isso perfeitamente, saímos muito para lá daquilo que é o nosso horário habitual. Se aparece uma Ministra da Saúde que vai falar, só lhe apetece falar, entre aspas, às 8 da noite, e nós lá temos de estar às 8 da noite, e depois temos de adiar compromissos, como já me aconteceu. Isso é sempre um bocado mais chato, mas gostamos muito de fazer isto. Eu gosto muito de fazer isto, e não me arrependo de nada de ter ido para isto, mas sobretudo aquilo que eu gosto mais de fazer em rádio é a parte da reportagem, e é das coisas que mais tenho pena, é nós estarmos muito agarrados às redações, porque é tudo muito mais fácil, porque se sairmos é sempre dispendioso, e é sempre menos uma pessoa na redação para digamos, dar vazão à quantidade de notícias que aparecem, e somos sempre muito poucos, como as equipas são sempre muito reduzidas. Mas claro que eu não faço a rádio que queria, no sentido em que tenho um sonho para a rádio, ou uma ideia para a rádio. Naturalmente que isso não acontece porque os recursos são limitados, é toda a história do jornalismo, de uma área muito precária, mas acho que faço o que gosto dentro das limitações, e isso acho que não podia estar mais feliz. Mas agora há sempre outras coisas que poderiam melhorar, isso é verdade. Mas pronto, fazemos o que gostamos. Mas com certeza virão oportunidades melhores no futuro para vocês os dois. Então já acabaram os mestrados ou ainda não acabaram? Já, no meu caso, já terminei no ano passado. Tirei ali um ano sem estudar, e pronto, já despachei o mestrado logo. Já defendeste a tese? Sim, já está mesmo tudo despachado. Parabéns. Então, curiosamente, ainda não fui buscar o diploma. Mas pronto. Mas fico feliz. Parabéns. Ela acabou recentemente também o mestrado. É verdade. Tu, Miguel, ainda não acabaste o mestrado? Parabéns. Ainda não, fiz a parte letiva. Obrigada, e falava só a parte do estágio da tese, que tive de adiar um bocadinho, mas já agora, se o Manel já acabou a dele, eu convidava para ele fazer a minha. Amigo, tive já uma experiência que serviu por 2 ou 3 e não quero mais. Então estás treinado. Eu também gostava que alguém fizesse a minha. Que agora estou treinado e reformado já. Eu também gostava que alguém fizesse a minha, que agora também vou ser eu a escrever a minha tese. Mas pronto. Mas Vanessa, já agora fizeste mestrado em que área? Ciência política. Boa. Onde é que tiraste? Ela é da Nova, como nós. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Foi também na Nova, foi a licenciatura e o mestrado lá? Sim, a licenciatura em Sociologia e mestrado em Ciência Política. Isso acabam por ser áreas bastante diferentes. Sim. Como é que conjugas as duas? É assim, eu agora acho que... fazer cara de quem diz, bom, é um desafio. Manel quer entrevistar. Porque eu acho que fui para a Sociologia só mesmo para conseguir chegar à área da política. Porque, aproveitando que estamos aqui a falar de jornalismo, durante muito tempo era isso que eu queria ser e achei que ia ser. Depois, no secundário, a média também ficou ali um bocadinho aquém, e como eu gostei muito de Sociologia, no 12º, vamos para a Sociologia, que eu acho que é isto. E depois chega-se à faculdade, foi um grande balde de água fria. Eu costumo dizer mesmo que sou só socióloga para chegar à ciência política, porque é essa área que eu gosto mesmo. Muito bem. Também apanhamos todos os baldes de água fria quando chegamos à faculdade, não é? Não, é mais, eu acho que é mais quando chegamos ao mercado de trabalho, aí é que é o balde de água fria maior. Aí é água ainda mais gelada. Exatamente. Exato. Ainda está a sentir as pedras de gelo a bater-te. Vanessa, tínhamos aqui mais perguntas, mas
o Manel e o Miguel já responderam, não é? Portanto, vamos passar para o próximo jogo, não é? Sim. Pronto, o último jogo é um clássico aqui do programa. Vou matar saudades. Eu confesso que descobri hoje como fazer isto à distância. É o nosso Adivinha a Música, que vocês tantas vezes fizeram. Ui. Não vos vou mostrar. Esse Manel era. O Miguel, eu lembro. O Manel acho que nunca fez. Fizeste com o Sebastião, fizeste. Uma vez fizeste com o Sebastião. Lembro-me perfeitamente que ele passou lá uns raps que a gente não pescou nada daquilo. Pronto, vou Já partilhar não o me lembro áudio. dessa parte. Lembro-me da entrevista com ele, mas já não me lembro dessa parte. Mas correu muito mal a nós só adivinhámos uma ou duas músicas. Não conseguimos Foi bem. muito, né? Não. Foi os dois. Portanto, vou partilhar o áudio do computador. Vocês vão ouvir as músicas, são só 5. Das outras vezes fazíamos até errar. São só 5. Vamos ver quantas é que vocês acertam. Portanto, vamos a isto. Vocês não vão ver as músicas, como é óbvio. Ora bem, são músicas atuais, portanto vai ser fácil. Vai. Vamos a isso. Estou para ver. Tus labios centinela E agora? y volverás. Epá, sim, a música é conhecida, mas agora. Agora como é que isso se chama? Portanto, como é que se chama este senhor? Fulano espanhol. Não ouviram no Itus? É o Itus. Vejam agora o que ele vai dizer. Juramento eterno de sal. Eterno da Sal. Para exatamente, é o Juramento Eterno da Sal. Pronto, sem Agora quem canta isto é que não sei quem é que é. é o Álvaro de Luna. Segunda música, vamos a isto. Não conheço o nome, mas é sempre rapaz. É o Fernando Daniel? Não. Não? Os irmãos. Quero te levar aonde mais ninguém levou. Eles ajudar nada. É o Onde Silvio mais Santos. cheira flores e as Escalema, flores não é? são espelho de quem eu Sim, sou. agora o nome da música que eu não sei. Para apresentar o Escalema, a nossa vez. É Escalema. A nossa vez é exatamente. Pá, quando tu E disseste agora? irmão, eu lembrei-me logo dos Anjos, mas pensei, não. Os Não. Anjos não cantam em brasileiro. E agora a terceira música. Acho que é da mulher. 어둠이 내겐 펴내 사체 Foi. Esta é que eu não sei o que 그림자 속에서 Conhecem isto? Já vai para aqui um bocadinho. Como é que se chama? Universe. Agora não estou a ouvir. 나를 밝혀주는 Não sei, eu diria que é Universe, não? My Universe, Coldplay e Gênio. BTS, a banda de Os My Coldplay. coreana. Universe. Muito Coldplay com bem. BTS, a sério. Uhum. Nem sei se eles Oh, gravaram Luís, isto juntos ou não. Meteram músicas muito recentes. Mas tens de recuar aí mais uns aninhos, que é para este dar. Quarta música. Aí aos desertos, assim. Vá. Estás-me a pedir. A sério que me estás a pedir músicas, Miguel? Estou a Não estou brincar. nada, não estou nada. Ela que ficava em casa fechada com medo de ser só E a mais música, um sabes? rabo de Conheces saias. Olha que ela foi nossa colega na faculdade. A sério? Ela é da Ui. nova? É, ela também. É legal. Como é que ela se chama? Não foi a Bárbara tirou, não sei se não foi psicologia. Ainda bem que ela Ela foi ia para ver lá. Teve na nova. Sim, eu não sei se não foi sociologia, eu lembro-me de haver lá. Ele não adivinhou a música, adivinhou o Ou curso. ciências Muito bem. musicais. É, mesmo, foi. Ciências musicais. Acho Foi. que foi, eu lembro de haver lá, uma vez no acho. Sim, bem. Antes dela dizer que sim, da Bárbara Tinoco, um grande sucesso. E agora, para terminar, a quinta música. Espero que seja uma antiga. Pronto, então vou pôr uma antiga, pronto. Para terminar, Está-me a carregar pronto. completamente que eu ainda não acertei uma. Epá, mas eu lembro, na minha entrevista com o Luís, eu lembro que só acertei uma, errei as outras todas. Não. Tu disseste isso. Foi. Tu adivinhaste umas 6 ou 7, que eu lembro-me. Então, olha, isto é antigo, relativamente antigo. Queres alinhar o teu sorriso e melhorar Será a isto? tua saúde sim. dental? Impresse a alinhar o cadeia sorriso. Para ortodôntica. arranjar os dentes. Mas isto não é a versão original. Coldplay. Não, isto parece um remix qualquer bem bem. Não, isto é ao vivo. É O que é óbvio. que é? É Viva lá a Vida? Não, não é Viva. Viva lá a vida, muito bem. É, exatamente. É pena eles verem Exatamente. Portugal. 5 músicas, muito bem, em homenagem aos Essa 5 música é anos. antiga, essa música já é um bocado o quê? 2005, pai? Não. Não sei. 2010, acho eu. 2010? Acho que sim. Acabámos em grande, 2010. não foi, Vanessa? Agora foi a única que eu conhecia também.
E foi Oh, Manel, não conhecias a Bárbara Tinoco? a música. Eu conheço a Bárbara Tinoco, mas não costumo ouvir. Por acaso não é por nada. Estou aqui a ver Viva lá a Vida, pelo menos o álbum é de 2008. 2008, ok. 2008, Fica a pronto, estava informação. quase. Muito bem. Vamos às perguntas finais, tão conhecidas. Neste momento, acho que já responderam os dois a isto. Se o vosso, eu criança, encontrasse o vosso, eu adulto, Ei. o que é que lhe dizia? Que o Miguel adorava esta pergunta. E pois era. Agora a responder é que é mais complicado. O Miguel nunca respondeu, estou muito curioso com a tua resposta. Mas eu acho que o Manel já tem a resposta na ponta da língua, eu vou deixar que ele responda. Não, mas... Então, mas eras tu, pá. Eu sou um cavalheiro. És tu. Cavalheiro, então, mas ele não é uma senhora. Mas é o meu companheiro da rádio. Pá, mas eu não sei responder a isso. Imagina que o Miguel de 7 anos conhecia o Miguel adulto e via o que ele já tinha conseguido na vida. O que é que ele diria? Epá, acho que estaria minimamente orgulhoso, acho que sim. Acho que estaria muito orgulhoso de já ter concluído a licenciatura, estar até a fazer o que gosto. Eu acho que era isso que eu estava a dizer há bocadinho, é fazermos o que gostamos. E eu acho que eu faço o que gosto. E acho que a criança de 7 anos que andava a entrevistar pessoas nas festas de antes com um microfone ou com um pseudo-microfone. Exatamente. Eu acho que todos começamos assim. Não sei. Eu, pelo menos, gostava muito de fazer isso. E eu acho que estaria orgulhoso, porque acho que faço rádio, por isso é o meu sonho desde criança. Portanto, acho que estou feliz e essa criança de 7 anos estaria seguramente feliz. A Vanessa imaginava que estava no Parlamento com 7 anos. Era. Sério? Sim. Manel. E já dizia que ia estar lá um dia, não sei. Olha, mas sabe? já tens Há muito tempo. um diploma, não é? Em ciência política, portanto. Já é um Nunca sabe. caminho. É um primeiro Manel, passo. a criança ou adulto, pela segunda vez, acho eu, se não me engano. Eu que é que acho tens a dizer? a criança queria jogar PlayStation, queria jogar Pokémon e estava-se a marimbar para o que é que eu fazia ou deixava de fazer. Honestamente. Eras assim uma criança brincalhona. Muito não querias saber. despreocupada, era. Na altura é que eu era feliz. Eu não. Eu acho que o meu criança ia ficar muito surpreendido de como é que eu aos 25 ainda não estava casado e com filhos e etc. Porque eu tinha muito essa ideia de que a malta com 25 anos já era muito adulta, já estava muito à frente na vida, com uma data de coisas feitas e uma vida muito sólida e não sei o quê. E a realidade é tudo ao contrário, não é? Pronto, e hoje é perfeitamente normal, aos 25 anos ninguém estar casado, mas na altura eu tinha uma ideia completamente contrária. Portanto, acho que ia ficar mais surpreendido com essa parte. E gostavas de casar e ter filhos? É um sonho teu? Sim, não é bem um sonho, mas eventualmente há de acontecer, acho eu. Podias não querer. Por exemplo, eu ser pai nunca me cativou. Pronto. Há de acontecer. Quem sabe? Mas é curioso, deixa-me só completar uma coisa que o Manel disse que eu me revejo inteiramente. Claro. É a questão da felicidade. E não sei até que ponto é que também com 7 anos não era mais feliz. Pelo menos não havia a consciência de algumas coisas que agora acontecem, não é? Acho que quando nós fomos adultos tomamos umas consciências que não... Às vezes, de alguma forma, nos entristecem. E a mim, se calhar, ainda vejo-me um bocadinho cor-de-rosa, mas essa criança de 7 anos, se calhar, era mais feliz, de alguma forma. Não havia preocupações, ou as preocupações eram diferentes. As preocupações eram de jogar a bola ou de marcar golo. Se calhar as preocupações agora são um bocadinho mais sérias e se calhar um bocadinho menos felizes, mas olha, é assim. Júlio Verne disse uma vez, a ignorância é o paraíso. As pessoas que não sabem nada são as mais felizes. Ora, lá está. Curiosamente o Salazar disse uma coisa muito parecida. Salazar? Tudo a ver. Salazar e Júlio Verne é tudo a ver. Andaram juntos na escola e tudo. Vanessa, força. Vamos continuar. Miguel, Manel, qual foi a coisa que vos disseram que mais vos marcou? Estes nunca responderam. Isto começou na 8ª temporada. E eu acho que continuo a não saber responder. Posso manter essa mesma linha de... Era giro uma frase. A resposta. Qualquer Epá, coisa. um amigo ou uma namorada, uma coisa qualquer, ou um familiar, uma frase que tenha dito que tu nunca mais esqueceste. Pela positiva, pronto. Não nos vamos focar numa coisa negativa. Sim. Ou negativa, se quiseres dizer. Olha, o que tu quiseres. Epá,
O Miguel se calhar também caga um bocadinho nas coisas que lhe dizem, não sei. Ei, Ele fazia bem se fizesse isso, não é? Às vezes Se calhar, dizem-nos tanta sim. porcaria, era bom nós de vez em quando também cagarmos um bocado nas coisas que nos dizem. Eu gostava de ser assim. Não sei, não há assim algo que eu tivesse retido. Mas digo isto no bom sentido, tu não ligares a quando te dizem coisas negativas, não é no sentido de não te preocupares com o que as pessoas te dizem. Mas acho que acabo sempre por me preocupar. Sim, claro, não era no. Fazer Não, era opiniões. nesse- Sim, mas não sabes. não sei. Pá, gosto muito do teu sorriso. Olha, Sim, está senhor. perfeito. Não vou perguntar quem é que disse, que eu não tenho nada a ver com isso. Manel, E tu, Há Manel? há muitas vidas que começaram assim, não é? Por causa dessa frase. vidas não, mas Eu gosto sempre de mas momentos agradáveis, sim. Manel, Podem ter levado à criação de vida, não é? há vida, já percebi. Lá está. Exatamente. Já Esta estamos hora a da entrar noite, naquela esta parte. hora nós estamos a gravar às Vai, 11 da noite, agora. portanto, exatamente, isto podia pôr a bolinha no programa. Manel, Olha, eu acho que a coisa que mais me marcou, pá, já não sei como é que a frase foi formulada, não é? Mas foi alguém que me chamou a atenção para a necessidade que tu tens, mesmo sozinho, de expor verbalmente os teus pensamentos, até para arranjar ideias. Isto foi numa altura da minha vida que eu andava bastante perdido, por vários motivos, e essa pessoa, pronto, tentou mostrar-me que é necessário tu falares das coisas, não é? E se por algum motivo não tiveres ninguém com quem falar, ou não quiseres falar com ninguém, né? Enfim, esperemos que haja sempre pelo menos alguém que esteja disposto a atender o telefone, mas por acaso não tiveres para aí virado, pelo menos, pronto, tentas ir para um lugar mais calmo, mais sossegado e começares a falar sozinho. E na verdade isso ajuda bastante a reorganizar ideias, não é? Quando nós não dizemos nada, pronto, o cérebro diz que o cérebro pensa mais rápido do que a boca, não é? E pronto, está sempre aqui uma grande confusão e de facto ajuda tu ires expondo, ires construindo o discurso e estás assim a arranjar ideias. Pronto, e eu agora tento fazer isso de forma geral, já o faço sem pensar, até sobre as coisas mais mundanas da vida. Muitas vezes estou aqui em casa a falar sozinho, a falar para o ar, só para criar um raciocínio. Às vezes só para organizar o meu dia, né? Hoje vou fazer isto, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo. Ou então não, pronto. Até às vezes tenho discussões um pouco mais sérias sobre temas, sei lá, que ainda não pensei assim tanto, e depois venho para casa e começo a reformular a conversa que tive há algumas horas em voz alta, tentar também construir uma opinião sobre isso. mas agora, quando dizes guardavas... Acho que me marcou porque agora faço isso diariamente, não é? Quer dizer, já nem penso, já é uma coisa que me sai naturalmente, mas realmente na altura comecei a fazer um esforço, e desde então ajudou-me muito, mais em termos pessoais, claro, mas lá está, para tu te organizares, alinhares os teus chakras, meteres ali o carro no caminho certo, assim, quando carregas no acelerador, sabes para onde é que vais. Mas agora- quando falas guardavas tudo para ti, era não desabafar com as pessoas? Não era não desabafar, quer dizer, era só, sei lá, às vezes tinhas uma ideia, podias estar a falar com alguém sobre feminismo, e estavas ali a discutir as coisas, não sei o quê, depois a conversa acabava e passava. E às vezes não pensava muito na coisa, não é? Não pensava mais na conversa. Então, quando chegasse ao próximo momento em que tivesse que ter essa discussão, quase que começava do zero, quase que fazia um reset, não é? Ou ficava ali naquele ponto onde parámos. Estou a perceber. Estás a É por aí, perceber? não é? Pronto, isto é um exemplo um bocado vago. Ias dizer alguma coisa, Miguel? Mas isto dá para usar até em termos pessoais. Não, é só para dizer que há bocado disse uma coisa parva e agora a parte mais séria. Coisa que até me lembrei, uma coisa que me disseram, às vezes do ter de saber trabalhar mais em equipa. E isso é verdade, porque nos projetos que eu tinha, era eu basicamente individualmente decidia. Era bem, se o logótipo do projeto era azul ou era verde, ou assim, mas entrevistar aquela pessoa ou outra pessoa, e isso ajudou-me
a pensar essa frase de saber trabalhar mais em equipa, e acho que é uma coisa que eu tenho tentado fazer. Aliás, e curiosamente o próprio projeto, o Não Há das Centezas, deu-me nisso, porque tinha de dividir um bocado de opiniões, era um bocado o Manuel estava a dizer há bocadinho. Nós, ok, temos a nossa opinião, mas também temos de ouvir a dos outros e depois saber encontrar aquele consenso, aquela linha onde o outro também não fica magoado e o outro também de alguma forma vê aquilo que era a sua expectativa para um determinado aspecto realizado, e isso nem sempre foi fácil, e acho que não só não há dois entre as me ajudou nisso, mas também agora também tenho que trabalhar a equipa, e às vezes ainda agora não é fácil, porque às vezes queremos sempre impor a nossa, não impor, mas gostamos de ver a nossa ideia ali expressa de alguma forma, e isso temos uma ideia que gostávamos muito que fosse para a frente, depois vai acabar por não ir, e isso nem sempre foi fácil, e acho que ainda agora tenho muitas dificuldades, mas vou tentando melhorar, tentando sempre trabalhar a equipa, porque não é fácil, e acho que isso é interessante, e também tem ajudado a evoluir. Aí, Miguel, eu não concordo nada contigo, porque tu eras trabalhavas super bem em equipa comigo. E ouvias-me, e nós sempre nos entendemos bem. Sim, mas é verdade, mas é um bocado como o Manuel há pouco também estava a dizer, eu também gostava de alguma forma de ter ali a minha ideia, e às vezes não era fácil às vezes conjugar, mas isso ainda agora é assim, ainda agora, por exemplo, tenho ideia para uma determinada coisa e depois alguém não aceita, ou pelo menos diz, olha, isto não é bem assim, ou não é fácil, mas isso também temos sempre de ouvir outra parte, não, claro que queremos sempre que a nossa ajuda e vá avante de alguma forma, mas às vezes não. Pronto, eu lembro perfeitamente uma vez, foi duas coisas que nós divergimos, que foi uma vez que nós íamos entrevistar 4 pessoas, uma banda com 4 pessoas, e o Miguel disse-me assim, eu acho que nós devíamos entrevistar só 2. Eu disse assim ao Miguel, anda lá, vamos entrevistar os 4, eles parecem falar bem, acho que vai ficar giro, e ele no final disse-me assim, não foi, tens razão, mas, Luís, eu acho que a entrevista ficou boa. E eu não foi... Exato, não, porque gostei imenso. Eu não foi ficar feliz por ter tido razão ou ter levado a minha avante, mas eu fiquei feliz de ter dado a minha opinião e ele ter visto, olha, vou confiar em ti, vamos tentar fazer. E pronto, isso foi um exemplo que tu cedeste, digamos assim. Sim, e reconhecer quando de facto os outros também têm melhores ideias, isso, pronto. Claro. Acho que exatamente. Faz parte também, não é? Acho que depois também, se estivermos do outro lado, também gostamos quando dizem, olha, tiveste uma boa ideia, ou tiveste ali bem. Pronto, é um bocado isso. Exato. E, rapidamente, estamos a terminar. Se tivessem uma máquina do tempo, que altura visitavam da vossa vida? Pelo que disseram, a infância, talvez não. Revisitavam a infância. Ou não? Ou viajavam para outra altura? Eu tenho curiosidade, a ver como é que eu era. Porque estas memórias acabam por... algumas ficam, né? Mas a maior parte vai-se embora. Mas se calhar ir ali não à infância, mas ali por exemplo, na altura da escola primária, para perceber que amigos é que eu tinha na altura, e alguns ainda não me lembro, até porque alguns ainda mudou muito bem, alguns até são um dos meus melhores amigos, isso é uma das grandes felicidades que eu tenho, é de ter esses amigos já há muitos anos. Mas tenho uma curiosidade para perceber como é que eu era, até para fazer as comparações com o que eu sou hoje, para perceber se mudou muita coisa, mudou alguma coisa. Eu não consigo fazer muito bem esse balanço. O que é que mudou? Algumas coisas mudou, mas há algumas coisas que mudaram. Mas eu gostava de perceber se dessa altura para hoje há muita coisa que mudou, e gostava de ter essa comparação e perceber alguns momentos que aconteceram, sei lá, acho que era divertido, até brincadeiras que eu tinha na altura, acho que era curioso. E mudavas alguma coisa na tua vida com essa máquina do tempo? Alguma decisão? Algum momento? Não, acho que não. Acho que em termos de beleza aí a culpa é dos meus pais, não? Isto agora foi... Não. Não sejas assim. Não sejas assim. Manel, mesma pergunta para ti. Se visitavas algum período e se mudavas alguma coisa na tua vida com essa máquina do tempo? Ou não fazias nada? Acho que não ia para lado nenhum. Acho que não é preciso. Deixa-me estar onde estou. Vais tentando recordar agora, não é? Mas acho que não é preciso uma máquina do tempo. Acho que talvez se tivesse uma máquina do tempo que nunca íamos agora para os anos da infância, não é? Se calhar íamos para o futuro, como disse o Miguel, para tentar perceber se isto daqui a 100 anos vai ficar tudo destruído ou não. Daqui a 100 anos não estamos cá. Nenhum de nós. À partida. Mas se precisavas da máquina do tempo, lá está. Eu teria 126 anos, era complicado. Sei que ias precisar da máquina do tempo. Exatamente. Já não vais ver, de certeza. E por acaso tinha curiosidade para perceber daqui a não sei quantos anos como é que estaria o jornalismo.
porque tenho muita curiosidade. Dizem há tanto tempo que isto vai acabar. As notícias vão ser dadas por robôs, os robôs é que vão dar as notícias. E já que estamos na rádio, e sobretudo a rádio, não é? Que se tem reinventado ao longo destes tempos, daqui a 100 anos também tem essa capacidade de reinvenção. Exatamente. Acho que seria interessante, até para perceber como é que será a rádio daqui a 100 anos. Isso é muito bem pensado, seria giro. Muito bem, e o nosso programa é o 9203, hoje estamos aqui a celebrar os nossos 5 anos, o nosso 5º aniversário, e a pergunta, Vanessa, por favor? Não há Miguel Laia e Manuel Carvalho sem... Neste momento. Rádio. Mas eu não vou repetir o que o Manuel disse, mas acho que sem os amigos. Os amigos que fazem a rádio. É isso. Boa resposta. Porque a rádio sem amigos e a rádio sem pessoas, não é? Para teres uma noção, ainda me lembro do que é que tu respondeste a primeira vez a esta pergunta. Ser uma boa dose de comédia. A sério? Já nem me lembrava disso. É sim, senhor. Já não me lembrava. E lembro o que é que o Manel respondeu quando veio cá com a Raquel, que foi ser uma boa dose de aleatoriedade, e o resto da resposta não me lembro. Na altura era mais feliz também. Exatamente. Estavas mais feliz nessa altura, em 2019. Muito bem. Eu estou melhor agora. Ok, muito bem. E uma pergunta especial, nestes 5 anos do programa, não há 2 sem 3 sem. O que é que acham que o programa não existe sem quê? Eu acho que não existe ser o apresentador que faz isto há muitos anos, não é? Pois, aí é que não existia mesmo. E para ti, Vanessa? Se não fosse o Luís Santos, já não seria programa. Para mim, olha, é também essa resposta. Isto já não era igual se tu não estivesse aqui. E também acho que a companhia que nos faz é tão importante que não há 2 sem 3 sem essa companhia, não é a mesma coisa. Muito obrigado. Acabamos em grande. Obrigado aos 3. Também não há 2 sem 3 sem vocês e sem as outras pessoas que passaram por aqui. Queria agradecer, fazer um pequeno discurso destes 5 anos, agradecer à Ruth, ao Manel que está aqui presente, à Marlene, à Raquel que, pronto, por uma questão de logística também não convidamos, queríamos 2 convidados, a ti, Miguel, claro, fizeste durante muito tempo comigo, mesmo àqueles 2 pessoas que fizeram só 2 episódios, o Filipe e a Sandra, também agradeço. A todos os convidados que vieram, acho muito importante agradecer. Sem eles não tinha sido possível fazer isto e, sobretudo, a todos os ouvintes que ouviram durante estes 5 anos, acho muito importante agradecer também. E agora, pronto, para terminar, Miguel, uma música, sem pressão. Uma música. Depois deste Deixa-me só fazer um agradecimento já agora. Agradecer também não só o convite para estar aqui, mas também por ter estado aquele tempo no Audition 3 foi mesmo muito bom. E mesmo depois das aulas estar cansado, ainda tinha vontade de ir fazer os programas. E até cheguei a ir, eu lembro-me, uma vez cheguei a estar doente, fazer um dos programas doente, com febre. Eu lembro-me disso, não sei se te lembras, Luís. Lembro-me que estava com uma dose de muitos comprimidos em cima. E acho que era mesmo o gosto pela rádio. E acho que devo isso, não só a ti, como também ao Manel por ter sugerido. E acho que foi muito, muito bom e tenho, claro, muitas saudades de fazer essa rádio, que é uma rádio diferente da que se faz hoje em dia, onde eu faço, ou claro que o Manel provavelmente dirá a mesma coisa, porque é uma rádio diferente, são rádios de informação, são rádios onde aquela, às vezes, vertente mais humana, às vezes fica um bocado esquecida na questão do dia-a-dia, das notícias que nós temos de dar todos os dias, e essa é uma vertente mais de ouvir as pessoas e de dar tempo para as pessoas poderem dar os seus pontos de vista e sobretudo darem-se a conhecer. E acho que essa é uma rádio de tempo. Essa rádio do Não Há 2 sem 3 é uma rádio que dava espaço para essas coisas e eu fico muito feliz. E tenho muitas saudades, claro, de fazer o programa e oxalá que um dia possamos fazer esta rádio nos estúdios da Rádio Zero. Isso seria interessante, nem que seja só, ou mesmo só passar por lá para recuperar esses tempos que já lá vão, infelizmente. Quem sabe, agora temos que pensar no episódio 150 ou no 200, espero não chegar lá, que eu ainda me dá um treco até lá. Muito obrigado. Querem dizer alguma coisa? Manel e Vanessa, antes do Miguel escolher a música? Não, rapidamente, por favor, já estamos a alongar-nos. Marisou tudo muito bem. Ok, Vanessa. Foi um prazer entrevistar o Manel e o Miguel. Gostei muito, aprendi muito com vocês. Os professores, não é? Foi muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez aos dois. Ainda te vamos encontrar lá no Parlamento, não é? Pois, Quem sabe? Eu Um nunca dia fui ainda ao fazemos Parlamento. o episódio na rádio. Um dia fazemos lá o episódio na rádio. Olha, isso é que é. Olha, tenho-vos a dizer que foi o meu programa favorito. Eu vou-vos explicar porquê. Nunca pensei que superasse aquele do Batatinha, mas eu senti que isto foi uma passada pandemia que, apesar de ser à distância, deu-me uma sensação de normalidade. Não sei se isso estavas a fazer sentido. E foi uma viagem ao passado tão grande que senti emoções. Pronto. Obrigado. Não tenho palavras para isto. Foi especial para mim. Miguel, por favor. Eu vou estragar o momento. Eu vou dar uma música relacionada com guerra, não é? Não, Então, mas Miguel, não, é porque... escolhe uma música de festa. Como eu estou pessimista e acho que isto vai acabar mesmo muito mal. Não, mas é uma Pensa música assim. relacionada com a guerra, mas é no sentido da guerra terminar e de amarmos todos uns aos outros. É a música do Sting, The Russians. Pronto. E que é uma música que tem uma mensagem interessante de gostarmos todos uns dos outros e que isto no final até vai acabar bem, pronto, apesar de haver guerra hoje em dia. Portanto, é a Muito mensagem final que quero deixar. Portanto, Exatamente, acabamos com os russos. Muito bem, parece-me bem. Obrigado mais uma vez aos três, obrigado às outras pessoas que fizeram o programa comigo, obrigado aos ouvintes, obrigado aos convidados todos que vieram, obrigado por estes 5 anos. Ouçam, por favor, também o programa que eu e a Vanessa gravámos com as melhores músicas do No Deixem 3, das 12 temporadas, e ouçam os testemunhos dos ex-convidados também, que vão ser publicados. E pronto, um abraço, obrigado de novo por estes 5 anos e até à próxima. Estamos de volta em breve com novos episódios. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigada. Até à próxima, um abraço. Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children